Tá começando o Globo Esporte, valeu, hein, Sofia? Bom demais. Ó, no telão, confrontos das oitavas de final da Libertadores com chaveamento até a grande decisão que vai ser dia 30 de novembro, anota aí, em Buenos Aires. Fluminense, por exemplo, vai pegar o segundo do grupo C, que a gente ainda não sabe quem é, pode ser Strongest da Bolívia, Huachipato do Chile, pode ser o Grêmio. Se passar, o Fluminense enfrenta o vencedor de Atlético Mineiro e San Lorenzo da Argentina. Indo lá para o lado de baixo da chave, tem um duelo argentino, né? River Plate e Talleres. Quem passar pega Junior Barranquilla da Colômbia ou Colo-Colo do Chile. Ou seja, Fluminense pode ter Grêmio, Atlético Mineiro, River Plate no caminho para ganhar o campeonato. O negócio não tá fácil, não. Agora, indo para o outro lado do Botafogo. Confronto incrível, hein? Botafogo e Palmeiras, primeiro no Rio, depois em São Paulo. 2 jogaços valendo vaga nas quartas. E aí pode vir o São Paulo pela frente, se o São Paulo passar pelo Nacional do Uruguai. O Flamengo tá lá embaixo na chave, né? Vai pegar o Bolívar nas oitavas, ida no Maracanã, volta lá na altitude da Bolívia. Se passar, quem tá no caminho é o Peñarol do Uruguai ou o líder do grupo C. Aí é aquela mesma história, né? Pode ser Strongest, o Huachipato, pode ser o Grêmio. Resumindo, a gente pode ter clássico carioca já na semifinal, meu amigo. Agora é o seguinte, gente. Vamos falar da ressaca. A questão do Flamengo ela é mais imediata, porque, claro, ele está pensando em Libertadores também lá na frente, mas a temporada envolve esses jogos neste momento do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, a gente já imaginava que perderia muitas peças, tinham contas até mais altas, né? Por exemplo, o Pedro seria um cara que poderia ser convocado, o Fabrício Bruno, até o Ayrton Lucas, esses não foram. Mas os estrangeiros, esses sim chamados e desfalcam, então, o rubro-negro agora no Brasileirão, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Desfalcam, o Flamengo tentou até um acordo aí com as federações do Uruguai e do Chile para tentar ter o seu quinteto, o Pulgar e os 4 uruguaios, pelo menos para o jogo contra o Grêmio na próxima semana, na volta da data FIFA, dia 13 no Maracanã, mas não teve muito acordo não, os jogadores vão ficar direto para a Copa América, o Flamengo já tem esses 5 desfalques aí, e isso complica um pouco, não apenas porque quase todos ali são titulares, né? O Vinha que tem um certo revezamento ali com o Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas está lesionado, o Alan se lesionou no último jogo, então o Pulgar, que era o titular antes da lesão, seria a primeira alternativa, também não vai estar apto, então são jogadores aí que em torno de 15, 20 dias aí que ficam afastados, então o Flamengo pode ser que não os tenha contra o Grêmio, deve demorar talvez mais um pouquinho, então os desfalques vão aumentando, até os suplentes aí, os substitutos imediatos ficam fora dessa questão. Pode não ter o Gabigol também, depende do julgamento de sexta-feira, ele vai ser julgado, vai ter o seu recurso julgado no CAS, Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, deve até viajar para lá. Então o Flamengo fica nessa expectativa aí, porque reclamou antes do Campeonato Brasileiro, tentou com os outros clubes uma paralisação durante a disputa da Copa América, mas vai ser prejudicado aí talvez por 9 rodadas até o que pode chegar nesse tempo total. 9 ou até mais, né? Ainda com esses outros jogos, não é isso? Porque a conta inicial era de 9, lembra, Marra? Sim. Agora com esses jogos que foram remarcados... Que vão entrar no meio disso? Vão entrar no meio, o Flamengo pode perder esses jogadores em 10, talvez até 11 jogos, como o Pedro estava contando pra gente, Mari. E quando a gente compara com as equipes, né, da disputa do Brasileiro, o Flamengo é quem terá mais desfalques, então, com 5 jogadores... É o Palmeiras com 4, o São Paulo com 4, o Atlético com 3, o Inter com 3, o Vasco com 2, Corinthians com 2, Fortaleza 2, Grêmio 2. Serão, então, quase 40 ao todo que servirão às suas seleções. Aí, considerando jogadores estrangeiros, né, e os brasileiros. Eu confesso que minha memória está me traindo. Rafael Ferrarese, Rames Rodrigues... Bobadilha. É que era para ser 5 se o Arboleda tivesse sido convocado. Isso. Seriam 5 também. Essa confusão toda, né? O calendário ele torna o Campeonato Brasileiro ainda mais aleatório do que já é. Muito imprevisível. A temporada. Parece. Tem campeonato de kart que tem isso, né? O cara que é mais rápido, os caras colocam um lastro no carro. Você já viu, Marra? Não.
Tem, o cara é mais rápido, é o mais... tem isso aí em alguns campeonatos. O cara é o mais rápido, é o mais veloz. Aí na corrida seguinte vai com lastro, coloca um peso no carro para dificultar a vida dele. É como se fosse um poderzinho do Mario Kart. O contrário, você vai dificultando a vida de quem tá na frente. Ele tem que correr com aquela nuvem assim atrapalhando. Às vezes num sorteio, às vezes tem isso, na pole, no kart, no sorteio, você largou em primeiro nessa, então na outra você vai largar por último. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é assim, você tá bem, você vai ser punido. Que os jovens de hoje em dia, né, Bruno, chamam de nível hard. Né, quando você coloca mais dificuldade em... Porque assim, você ganhou tudo, Libertadores e tal, foi pro Mundial. Ano que vem você tá ferrado. Sim. Você não vai ter descanso e seu calendário vai ser pior. Ou você montou um baita time, azar é seu. Porque você vai perder esse baita time porque seus jogadores vão ser convocados e vai ter jogo durante a competição. É puro entretenimento, Mário Marra. É por isso que eu falo, não é bom ter um time bom. Não é bom ganhar, se classificar, não é isso, Mário Marra? Porque aí depois você corre o risco de perder, ter um clássico, não brinca com essas coisas. Você acha, Mário? Bom é um time lá na Série B, curtindo a vida. Ótimo. Nossa, é uma maravilha. Deve ser uma delícia, né? Nossa Senhora. É o que você coisa paga. Incrível. É o que você paga no investimento durante, assim, o que a gente tem destacado mesmo que o De La Cruz, né? O valor investido nele, ele era um jogador que poderia fazer a final da Libertadores na casa dele, né? No River. O Pedro tem destacado sempre isso, né? O Flamengo investe em um jogador certo, investe bem no jogador certo, contrata o jogador, mas já sabendo, precisa ser muito louco mesmo, né? Já sabendo que vai perder ele durante um tempo. Sim, pensa, que coisa mais maluca. Mas o Flamengo está errado? Não, é claro que o Flamengo não está errado, o Flamengo está certíssimo. Mas você já vai investir sabendo que vai perder. Vai perder durante um tempo. E muito tempo, porque se chegar a 10, 11 jogos, a gente está falando de mais de um quarto do campeonato. Então agora você vai ter que contratar jogador que não é de seleção? Cara, assim, ok, eu vou ter que buscar um jogador que ainda não foi para a seleção, mas se ele jogar bem, você se ferrou. Você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai para a seleção. O ponto não é esse, né? Não é que... Porque todas as seleções da Europa, não sei o quê, você convoca o jogador, não é? A gente não está falando aqui sobre a convocação, mas é como a competição não te dá um respiro. Então você vai ter que se virar nessa condição, né? Porque se parasse tudo, o jogador joga, volta, se recupera, fica bem e continua o campeonato, esse seria o calendário ideal, o cenário ideal para todo mundo, né, Maria? Agora a gente tem de pontuar que os clubes concordaram com isso também, né? Isso. Que é aquela história. Mas o Flamengo até tentou... O Flamengo brigou e com razão, né? Foi um voto apresentou vencido, algumas né? alternativas ali. Foi um voto vencido. Agora, de maneira geral, a maioria concordou. A maioria assinou. Então sabe que vai ter um prejuízo depois, que é um prejuízo que é ruim para os times, obviamente, que perdem esses jogadores. O nível do campeonato geralmente tende a cair com isso, porque você perde estrelas do campeonato por causa que estão servindo nas seleções. Mas é muito difícil você acomodar tantos jogos, calendário, muitos campeonatos e não perder ninguém em anos como de Copa América, de Copa do Mundo e por aí vai. E o Ricardinho Spinelli está aqui, como faz semanalmente, já tem uma questão para o Pedro também, mas o Ricardinho está aqui porque ele contabiliza, anota e traz para a gente sempre as informações envolvendo o prêmio ESPN Bola de Prata. E aí os jogadores do Flamengo também brigando por essas posições, e não só a Bola de Prata, mas também Bola de Ouro, Ricardinho. Exatamente, Bruno. Primeiro, bom dia. Boa tarde já para vocês, amigo fã de esporte em casa também. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é que estão os jogadores do Flamengo que foram convocados, que vão disputar a Copa América pelas suas seleções e, com isso, vão ficar fora desses jogos do Brasileirão e o quanto o Flamengo vai perder no Campeonato Brasileiro sem essas referências. São 5 jogadores e a gente vai revelando aqui um a um. Primeiro deles, o Varela. Por enquanto, ele é o 4º melhor lateral direito do campeonato. Então, ele está lá entre os melhores jogadores do campeonato, da posição dele, de lateral direito. A substituição dele, que seria a mais óbvia, o Wesley, ele ainda não está ranqueado no Bola de Prata, porque ele não tem o mínimo de jogos. Ele disputou 3 partidas no Campeonato Brasileiro e, com isso, a gente está na 7ª rodada. Na 7ª rodada, ele não tem metade dos jogos disputados, ele só disputou 3 partidas, então com isso ele não está ranqueado. Teoricamente, só para a gente fazer um exercício, hoje o Wesley, a pontuação dele, deixaria ele na 13ª colocação entre os laterais direitos. Então, o Flamengo perderia o 4º melhor lateral direito e entraria o 13º, para ter uma noção dessa queda
de qualidade. E essa talvez seja a posição até mais questionada ali no Flamengo, não é, Marra? Do time titular e relação titular-reserva. Pode ser, porque as outras opções são mais ou menos... Também tem isso. Não é só cair o quarto colocado e entrar o 13º. É mudar o estilo. Sim. Porque a gente fala aqui desde o início do ano do Varela ser um jogador que dá, pelo posicionamento, por ser um jogador que sobe menos, que dá até mais espaço para a Arrascaeta se movimentar, para o De La Cruz se movimentar. O Wesley é um jogador que vai. Então, assim, o que Gerson, vai, que parte. Muda a característica Muda a característica. Modifica o encaixe com o Gerson. Isso, vai mexendo em encaixes. Próximo. Bom, continuando aqui, o Vinha não é o titular é Ayrton Lucas, então o Vinha hoje é o 14º. Nesse caso, se inverte a situação. O Vinha hoje 14º, ficaria fora. O titular, 7º colocado, o Ayrton Lucas, entre os laterais esquerdos. Então, nesse caso, o Flamengo não perde tanto. Mas aí, né... Óbvio que o Vinha é muito importante para o time. Aí, né, Ricardinho, a gente está falando de 2 jogadores de seleção mesmo, né? O Ayrton Lucas também é jogador de seleção, né? Foi convocado recentemente e o Vinha é um jogador vencedor, né? Sim. Próximo jogador, o Eric Pulgar. Então aí, você vai mostrar, mas para mim aí já não tá mais um problema, assim, né? O Pulgar, por enquanto, ele é só o 16º volante, mas a gente tem que lembrar que ele é o atual vencedor do Bola de Prata. Então, ano passado ele levou o prêmio. Então, nessas 7 primeiras rodadas, ainda não tem uma pontuação muito alta que deixe ele lá em cima na posição dele de volante. Mas, lógico, a gente tem que lembrar, o cara é o atual vencedor do prêmio. No lugar dele, a gente tem o Alan, e aí com isso, ele é o 37º colocado, então, bem abaixo. Não, mas eu ia perguntar isso pro Pedro, porque o Alan, ele tá jogando muito bem, né? Ele tem jogado bem, eu não sei a contusão dele, se o Flamengo já informou qual é a gravidade, Pedro. Não informou a gravidade ainda não, mas o Flamengo geralmente não informa, mas deve ser em torno de uns 20 dias que ele deve ficar fora, porque tem um problema na coxa direita, uma lesão muscular, então deve ser um desfalque por um tempinho aí. O Flamengo vai ter que recorrer, por exemplo, provavelmente ao Igor Jesus, que é um garoto da base, né? Então o técnico, o Tite, não vai ter o Pulgar, tem o Alan também agora que estava engrenando uma boa sequência, então vai ter que recorrer mesmo a um garoto, não tem muito jeito. É o que se apresenta nessa data FIFA. Aí virou um problema. Se forem 20 dias sem o Alan, não é, Prats? O Igor Jesus teve uma primeira impressão boa, depois teve uma queda, como muita gente do time teve, né? É que o Alan saiu um momento de alta. O Alan, assim como o time melhorou também nas últimas semanas, o Alan também melhorou. Fez parte desse time que evoluiu. Veremos sem ele agora. Vira uma incógnita nessa posição para o Flamengo a partir de agora. É que o Igor Jesus ficou aquela imagem do jogo do Milionários, né? Foi. De vacilo, de erro e de parecer inseguro naquele momento. Vamos ver. Ricardinho, siga. E agora, os 2 últimos, 2 meias. Eita. Arrascaeta e De La Cruz. Aí o bicho pega, né? Então, o De La Cruz, bola de ouro nesse momento, melhor jogador no Prêmio ESPN Bola de Prata, tem a maior pontuação. O Arrascaeta é o 2º melhor meia e o 2º melhor geral. Então, o Flamengo não está perdendo só os 2 melhores meias do time, está perdendo os 2 melhores jogadores do campeonato. Só para E eu gostei que ele deixar bem claro não tem o negocinho do reserva, né? Não, porque são as mesmas posições, então aqui, no caso, reservas poderiam ser, no caso dos melhores colocados do Bola de Prata, tá? O Lohan, 10º melhor, o Gerson, 15º. Como o Marra já falou anteriormente, são jogadores com características muito diferentes. O Lohan até está jogando um pouco mais avançado, um pouco mais como atacante praticamente, mas por enquanto ele está como meia. A gente, ao longo do campeonato, pode ser que altere essa posição dele no Bola de Prata, mas a gente sai do melhor jogador do campeonato, o 2º melhor jogador do campeonato, para o 10º melhor meia e o 15º melhor meia. Lógico que o Gerson tem uma qualidade indiscutível, o Lohan também, mas não tem o mesmo peso de um De La Cruz e de um Arrascaeta. E a modificação do que o Marra fala do estilo de jogo, porque aí, não sei, a gente avaliou que o encaixe deu certo no meio de campo, certo? Com o Alan, com o Arrascaeta que voltou a jogar bem, com o Gerson pela direita. De La Cruz. E com o De La Cruz. Está perdendo... Agora você vai fazer o quê? Volta, Luiz Araújo?
Não, é o que muda é o jeito de Lohan, jogar, então. tal, assim. Gerson vai para outra posição? Sim, é uma engenharia. Mesmo jeito que a gente falou mais cedo aqui da saída de Arana e de não ter Rubens, e que quando botamos a fala do Milito, ele fala 3, 4 opções, mas nenhuma é lateral esquerdo. Então, assim, é isso, é a dor de cabeça que os técnicos têm agora. Difícil, hein? O Tite vai passando de fase e vai encontrando, a Mari tá falando do videogame, vai encontrando um chefão. Chegou um chefão novo. Deixa eu te falar. Jogo de tabuleiro, volte duas casas. O Ricardinho, ele entende desse papo mais nerd aqui. Porque assim, na hora que você tá jogando lá Mario Kart, fã do esporte vai lembrar. Aí você consegue a primeira colocação, você começa a gritar lá e já zoar seus amigos. De repente, todos os poderes vêm em você. Porque tudo te atinge. O cara pega um poder com uma bomba, ele passa correndo. O outro joga um casco de tartaruga, aí você perde. Ventinho. Na hora que você pega a primeira colocação... Na tortuga? Ventinho? Tem um ventinho que você joga assim, o casco um cogumelinho assim que você joga e... Enfim, a banana que você escorrega. Então, Pedro... A gente tá no ar? Tá no ar. São referências, são referências. Sim, na hora que analogias, você chega na primeira colocação, Pedro, em 3 segundos que você pisca... Chega comigo, torcida do Mengão, chegando aqui para mais esse vídeo informativo. O governo do estado do Rio de Janeiro acabou de homologar aí, no caso, o Flamengo e o Fluminense como os vencedores da licitação do Maracanã, né? Sendo assim, o Flamengo e o Fluminense vai, no caso, ser aí os responsáveis pelo Maracanã durante 20 anos. Aí você me pergunta, e o estádio do Flamengo? Como foi falado aí em vídeos anteriores no outro canal, né? O que acontece é o seguinte, em relação ao estádio do Flamengo, caso o Flamengo venha a construir o estádio, vai ser uma duração aí por 5 anos. Então, no caso, devido a isso, o Flamengo ficaria aí com o Maracanã pelo período aí de 14, 15 anos ainda, no caso, juntamente com o Fluminense no controle. O que iria ser feito? O Flamengo iria mandar os jogos, no caso dele, para o estádio novo e, no caso, seria como se fosse alugar o estádio do Maracanã para outros clubes e também jogos aí da seleção brasileira. Então, essa seria aí a forma que o Flamengo iria fazer caso o estádio do Flamengo venha sair aí no período aí de 5, 6 anos para frente, né? Mudando aqui um pouco de assunto, vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo. O Flamengo volta a entrar em campo no dia 13 de junho, às 20 horas, horário de Brasília, contra o Grêmio. Jogo esse aí válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí, se sair com a vitória, se mantém na liderança do campeonato, somando assim os 17 pontos, né? Vamos falar aqui sobre agora o Gerson que colocaram aí o vídeo, né? Foi divulgado o vídeo sobre o discurso do Gerson antes do jogo aí do Flamengo e Vasco. Tá repercutindo aí nas redes sociais aí um discurso muito forte do jogador, né? Que em uma das falas dele, ele fala que a casa, o mando é deles, mas a casa é a nossa, se referindo aí à casa do Mengão, Maracanã sendo a casa do Mengão, né? Eu peço a você aí que chegou até aqui, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like para você ficar aí por dentro do que vem acontecendo aí do nosso Mengão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.